Olá pessoal, cá estamos nós, sexta-feira à noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu acabei de treinar, tive um dia cheio e umas novidades aqui para vocês, antes da gente continuar, algumas coisas bacanas, né? Lembra que há um tempo atrás, uma semana atrás mais ou menos, eu falei que a gente estava desenvolvendo, eu estava testando, não é? O perfil de aminoácidos do leite, né? Sem o leite. Pois é, eu vou até abrir aqui. Aí, meio difícil de abrir porque é o testezinho aqui que a gente... Aí, pronto. Deixa eu... Vou colocar ele aqui. Isso aqui, senhoras e senhores, é equivalente a um copo de leite. Sem as calorias, sem a gordura. Apesar que eu já vou falar sobre isso, tá? Sem as calorias, sem a gordura, sem absolutamente nada a não ser os aminoácidos, né, que fazem com que o leite seja tão anabólico. Mas atenção, o leite é mais anabólico ainda pelo resto que ele tem. Especialmente, galera, as gorduras. Mas o que nós fizemos aqui? Nós isolamos os aminoácidos do leite, sem calorias e sem gordura. Então, aqui eu vou tomar, dissolvendo agora, aqui eu vou tomar um copo de leite. Mas nós colocamos algumas coisinhas adicionais nessa jogadinha aqui para você ter uma coisa bacana, ok? O que tem a mais aqui? Um copo de leite com creatina, anabólico, hein? Com taurina, mais anabólico ainda. Com HMB, muitos estudos saindo agora, especialmente pelo exército americano. Eu conversei com vocês. O exército americano é muito focado em proteger os soldados enquanto eles estão em batalha, em operações especiais, e eles têm testado muito HMB, com resultados positivos para a proteção de massa muscular, ok? O que mais nós temos aqui? Olha assim, tem adicional prolina, mais a prolina que já estava no perfil de aminoácidos do leite. Fantástico. Esse aqui faz mais espuminha, mas já está dissolvido. Eu estou com uma colherzinha aqui, já está dissolvido, já está bacaninha. Galera, o negócio é o seguinte. Vem em limão, laranja, morango, abacaxi. E se você quer uma coisa anabólica, o nome desse animalzinho aqui é Amino Shot. Em português, né? Amino Shot. Fala em inglês, Amino Shot. Mas nós no Brasil, então fica Amino Shot. Galera, fantástico. Eu tomei esse cara hoje o dia inteiro para testar como é que fica com aquela quantidade. Já tinha testado várias vezes antes, mas para ver como é que fica aquela quantidade adicional, né, de produto no seu sistema. Porque às vezes, dependendo do produto, você sabe como é que é, né? Pode gerar o estômago fica meio assim e tal. A gente acompanhar a natureza é complicado, porque a natureza ela é sábia, né? Sábia. Bom, galera, vamos lá? O que nós temos que conversar hoje? Bom, seguinte. Direto quentinho da minha impressora. Uma super analogia do jornal. Vou colocar aqui para vocês lerem. Olha aí, dá uma olhada, tá?
Jornal de Radical Livres e Biologia e Medicina americano. Na realidade, Free Radical Biology, Biologia livre de radicais livres e Medicina americano, ok? Esse artigo aqui, ele dá uma geral sobre novas estratégias, o título do artigo, novas estratégias na nutrição esportiva e na performance do exercício. Fantástico. Eles listam aqui nesse carinha, que saiu quentinho lá da minha impressora, os ingredientes suplementares e especialmente, o nome que eles usam aqui, nutracêuticos, ok? Que depois de 10 anos estão aí ainda na parada comprovando que valem a pena as pessoas dos olímpicos, né? Eu tô falando, não falando de Mr. Olímpico, tô falando dos olímpicos, atletas olímpicos, ok? Inclusive, eles mencionam nesse estudo o jargão olímpico, não é? Em latim, que é Sitius Altius Fortius, ok? Que significa mais rápido, mais alto e mais forte. Fantástico! Eles falam uma coisa muito interessante aqui, na página 146. Eles dizem o seguinte, eu vou falar para vocês aqui. Eles primeiro falam sobre o carboidrato, os posicionamentos de carboidrato e tudo mais. É uma coisa muito importante que eles falam aqui, que eu quero deixar com vocês. Muito importante aqui, tá? Eles dizem o seguinte, que eles fizeram a avaliação das novas estratégias e análise das novas estratégias de proteína, tá aqui no outro negócio, tá? E diz o seguinte, ele diz assim, existe um grande vácuo ainda permanente em novas áreas de exploração de proteína e exercício. E ele continua dizendo o seguinte, né, os autores dizem o seguinte, por exemplo, alimentos que contêm proteína, como leite integral, olha lá, consumidos logo após exercícios de resistência, bodybuilding, ok? Olha lá, vamos lá. Tem um efeito estimulador da incorporação de aminoácidos no músculo trabalhado e em geral. E, adicionalmente, leite integral tem maior impacto do que leite desnatado. Olha lá. Por quê? Ao contrário do que dizem por aí sobre gordura, hein? Por quê? Porque o tipo de gordura contido em certos alimentos e as frações dessas gorduras de certos alimentos ainda estão muito não exploradas e certamente tem efeito o quê? Anabólico. Pois é. Ok? Passar para o próximo aqui, só para você ter uma ideia aqui. Esse aqui, também quentinho da minha impressora, ok? Do Jornal de Endocrinologia e Metabolismo americano, tá? O jornal americano. E eles dizem uma coisa muito interessante aqui nesse estudo. O tópico nutracêuticos, ok? Nutracêuticos, em relação, note-se, eles não dizem suplementos, eles dizem nutracêuticos, em relação ao músculo humano e exercício. No sumário tem uma coisa muito interessante que ele diz aqui. Ele diz o seguinte, presta atenção. Olha lá, hein? Sabemos que proteína influencia positivamente a massa muscular magra, tá? Massa muscular, ok?
e o metabolismo proteico. Ao que carboidrato e gordura são importantes. Preste atenção. Carboidrato e gordura são importantes e influenciam diretamente no metabolismo das energias e fontes de energia para o exercício muscular. Ou seja, senhores e senhoras, ou senhoras e senhores, proteína é diretamente linkada em massa muscular, que é diretamente linkada no tamanho do quê? Do seu músculo. Ok? O que me leva a mais um ponto. Me chamaram aí, me passaram um link de um retardado que quer fazer nome por ele mesmo, que aparentemente estava criticando aquilo que eu faço durante uma época do ano. Eu tenho várias épocas durante 12 meses eu vou ciclando meu tipo de treino fundamentado na minha meta a longo prazo. Aparentemente esse retardado estava criticando o fato que durante uma certa época do ano eu treino 3 vezes durante o dia. Eu vou deixar aqui, porque vocês aqui de anabolismo constante são inteligentes. Então eu vou deixar rapidamente só uma dica lógica para você entender. Durante o breve período do ano em que eu treino 3 vezes ao dia, os treinos são curtos, intensos, localizados, ok? Localizados, tá? Ou seja, eu pego uma área e localizo nela. Intensos, ok? Curtos, localizados, ok? Durante esse período, se você pegar os meus 3 treinos e somá-los, você vai ter praticamente um treino completo. Lembre-se, vou falar só isso, vocês vão entender. Lembre-se que toda vez que você treina, você gera o quê? Síntese proteica, independente de qualquer tipo de ingestão proteica, tá? Se eu treino 3 vezes, localizado, intenso e curto, eu gero síntese proteica e logo depois eu vou lá e o quê? Alimento o meu músculo da forma adequada, de acordo com aquilo que eu estou fazendo, que é a minha meta. E eu faço isso durante 3 vezes ao dia, aumentando, portanto, a minha síntese proteica do período. Como é localizado, direto e curto, eu não sobreponho outros músculos que vão ser trabalhados durante o mesmo período, porque eu estou trabalhando altamente localizado durante aquele período. Síntese proteica 3 vezes ao dia, com alimentação 3 vezes ao dia, diretamente relacionado ao tipo de treino que eu estou fazendo. Vocês são inteligentes. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Espero que não. Lógico, isso é altamente sofisticado. Se você tem elementos ou elemento que é ignorante, não sofisticado, de pensamento curto, pouco entendido, e que quer se, de alguma forma, promover em cima daquilo que está sendo feito, do nosso lado aqui, então eu espero que essa mensagem mostre que como dizem por aí, proverbial, buraco é bem... Lógico, isso é altamente sofisticado. Para você chegar no conhecimento do seu corpo assim, você precisa ter passado anos e anos e anos testando aquilo que funciona para você. Você precisa fazer aquilo que eu faço? Não. Mas você deve, na minha opinião, desenvolver um conhecimento do seu corpo tão exato que você consegue pensar a longo prazo. Lógico, sendo uma coisa sofisticada e que requer inteligência e conhecimento, e acima de tudo requer, digamos que, bom senso com relação a certas coisas, e o pensamento a longo prazo sendo anos e anos e anos, né? Porque, por exemplo, a minha estratégia é para os próximos 10, 15 anos. Para você pensar assim, você tem que ser uma pessoa diferenciada. E vocês aqui, Anabolismo Constante, certamente têm essa capacidade. Através do conhecimento interno, você pode chegar lá. Óbvio, se alguém resolve fazer um vídeo criticando aquilo que eu desenvolvi para mim,
fundamentado naquilo que ele quer pregar, chamando a atenção para ele e para o trabalho que ele faz, tem alguma coisa errada. Por exemplo, você não precisa criticar ninguém para chamar atenção ao seu trabalho. Se o seu trabalho é bom, você não precisa criticar ninguém. Tem alguma coisa errada em teu posicionamento sobre aquilo que você pensa? Não. Mas chamar alguém por um nome e criticar o trabalho daquela pessoa, na minha opinião, primeiro, altamente antiético. Segundo, altamente ignorante. Por quê? Se você precisa fazer isso para mostrar que você faz alguma coisa não necessariamente correta, você provavelmente não está fazendo nada certo. Lembrando que qualquer asno com proteína e bomba e treino vai crescer. Esse mesmo asno também pode morrer. Pense em longevidade. Infelizmente, o nosso esporte permeado de ignorantes. Não esqueça do estudo ou dos estudos que eu mostrei aqui para vocês. Não esqueça, Rich Vela Team, 1,77 ao dia, entre no time. Amino Shot, copinha de leite, mais HMB, mais taurina e outras coisitas mais. Precisa disso para crescer? Não. O pessoal detesta que eu falo isso, né? Não precisa. Precisa de quê? Treino anabólico, descanso anabólico, nutrição anabólica. Só. Mais nada. Sabe o que isso acontece? Sabe que a pessoa fica irritada? Porque quando você precisa só disso, depende só de você. Não depende de nenhum segredinho, não depende de nenhuma malandragem, não depende de vender nada, não. Vai se beneficiar se tomar isso aqui? Com certeza. Eu acho isso aqui anabólico? Muito. Você precisa disso aqui para crescer? Não. Toma uns ovos, eu tomo cru, não recomendo, porque a vista diz que não. Come ovos, come carne, muita carne, peixe, né? Isso aí, galera. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta. E a verdade dói, mas tem que ser dita. Essa aqui é o ponto final da história. Um grande abraço para todos vocês. Peace!